Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O essencial, eu diria, da posição do PCP relativamente a este processo e a este relatório, os senhores já conhecem, o Governo já conhece. Nós não estamos propriamente perante uma audição aos deputados por requerimento do Governo, invertendo-se aqui os papéis. Nós estamos perante um debate político sobre uma opção política e uma estratégia do Governo nesta matéria, num processo que teve início com o despacho do Sr. Secretário de Estado o ano passado, em agosto de 2013, ao designar aquele grupo de trabalho e ao atribuir-lhe um mandato, com os objetivos e com os encargos, digamos assim, para o trabalho que se desenvolveu. E eu vou recordar, fazendo aqui a mesma coisa que fiz na terça-feira com o grupo de trabalho, com o seu coordenador, vou recordar o primeiro objetivo designado no despacho de nomeação do Governo a este grupo de trabalho para este relatório: produzir recomendações de caráter económico, legal, territorial e regulamentar, conducentes à criação de condições propícias ao investimento na consolidação e desenvolvimento de infraestruturas de elevado valor acrescentado para o país, que promovam a coesão social e territorial, reduzam os constrangimentos à atividade económica e possibilitem o aprofundamento das políticas de mobilidade de pessoas e bens em todo o território. E a primeira coisa que eu queria lhe dizer, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, é que não está claro que este primeiro objetivo tenha de facto presidido a este trabalho. E queria lhe perguntar em que medida é que os senhores consideram que está. Porque, do nosso ponto de vista, esta encomenda não foi feita. Aliás, esta encomenda cai logo na definição dos pressupostos do trabalho deste relatório e do grupo de trabalho deste relatório, com os quais, pelos vistos, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado concordam. Aliás, foi a primeira coisa que disse. O Governo concorda com os pressupostos assumidos no grupo de trabalho para este relatório. Aliás, há aqui pressupostos deste processo, relativamente aos quais podem ser suscitadas questões e preocupações, eu diria, quanto à própria legitimidade democrática. Isto é, os relatórios que são feitos no pressuposto de que a lei que está em vigor não conta para nada e vai ser revista, sem que haja essa afirmação prévia ao trabalho e ao debate, levanta as maiores preocupações. Quando o coordenador do grupo de trabalho, logo no primeiro dos pressupostos, refere a revisão em baixa do Plano Rodoviário Nacional, eu quero chamar a atenção para o facto de que isto é uma lei da República. É uma lei da Assembleia da República que está em vigor, que foi aprovada por unanimidade e que, pelos vistos, o Secretário de Estado agora saudou a disponibilidade do PS para essa revisão em baixa, mas não pode ser um pressuposto para um trabalho deste tipo. Nomeadamente, assumindo como factos consumados as coisas que depois vão ser entregues em Bruxelas, para que depois a Assembleia, evidentemente, seja confrontada com uma proposta de alteração, tendo em conta aquilo que Bruxelas já está a apontar. Isto é perigoso, do ponto de vista até da própria legitimidade democrática dos processos. Depois, eu gostava de perguntar qual é a origem do pressuposto assumido neste processo e que o Sr. Ministro também diz que concorda, relativamente ao privilegiar o transporte de mercadorias em detrimento do transporte de passageiros, porque o mandato no despacho diz o contrário. Aprofundamento das políticas de mobilidade de pessoas e bens em todo o território. Onde é que isto diz privilegiar o transporte de mercadorias em detrimento das populações e dos passageiros? Portanto, há aqui uma situação que é contraditória com o que o Governo nos apresenta, até mesmo nesta reunião. Outra pergunta que eu ainda não consegui ver respondida é esta coisa dos 30. Isto é, há um sumário executivo que fala em 30 prioridades, 15 mais 15. O Sr. Ministro diz que, para além do sumário executivo que fala nas 30 prioridades, devemos acrescentar as ligações last mile e missing link.
Eu diria que isto é 30, com mais umas notas de rodapé, do ponto de vista do investimento e do ponto de vista do planeamento, mas há esta dúvida que não consigo resolver. Porquê 30? E porquê 30 com esta disparidade de projetos pelas condições, pelas características e pelo investimento que exigem? A nona prioridade custa 5 milhões de euros. A 10ª custa 900 milhões. Compara-se a via navegável do Douro com a linha de Cascais. Ó, Sr. Ministro, o Noé, quando fez a arca, pôs um casal de joaninhas, um casal de elefantes, um casal de girafas e pronto, era 2 de cada. A fazer-se uma definição de prioridades para o desenvolvimento das infraestruturas do país, não pode ser 30 projetos. Um tem 5 milhões, o outro tem 900, é um corredor Sines-Caia, mais um terminal de carga e mais uma ligação ao terminal da Termitrena. Porquê 30 e porquê com esta disparidade de características e sem articulação entre si, do ponto de vista da definição estratégica de prioridades? E essa é uma pergunta concreta que eu gostava de ver esclarecida. Depois, preocupação profunda da nossa parte em relação a esta opção política de voltar ao mesmo caminho das PPPs. Nós sabemos que a realidade dos setores é heterogénea, é diversificada, mas é o regresso a esta ideia do lucro privado e do prejuízo público. Há uma profunda preocupação da nossa parte sobre o desmantelamento do setor público, que depois vai fazer a operação e a exploração do transporte nestas infraestruturas. Eu pergunto-lhe qual é o futuro que o Governo aponta em relação à ACP, em relação à ACP Carga. Estamos a falar de infraestruturas para o transporte de mercadorias e vamos fazer à ferrovia de mercadorias o mesmo que outros governos fizeram à Marinha Mercante? Isto é, penso que foi o Governo PS Mário Soares que extinguiu a Marinha Mercante. Nós agora estamos no Governo a extinguir a CP Carga? Ou entregá-la a alguém que a possa encerrar? Ou fazer aquilo que quiser com ela? Outra questão, Sr. Ministro. Profunda preocupação, reiterando aquilo da nossa parte que já colocámos, sobre aquilo que surge dentro dos constrangimentos não infraestruturais, profunda preocupação e com esta incompreensível opção apontada sobre a liberalização em áreas críticas para a própria segurança operacional, para a própria segurança nacional, como é o caso da pilotagem nos portos. Essa é uma questão crítica para a própria segurança. Qual é o racional desta opção apontada para a liberalização da atividade da pilotagem nas barras dos portos? Setor aeroportuário, nem o Grupo de Trabalho, nem a Assembleia da República receberam o plano estratégico da ANA Aeroportos. Não é possível fazer uma discussão séria no plano político ou no plano técnico, ignorando esse documento. E a pergunta fica, se o senhor sabe e pode dizer qual é o montante de fundos comunitários que vão para a ANA Aeroportos naquele quadro, porque dentro da lógica de que há empresas privadas que podem receber fundos comunitários para investimento, desta verba, qual é o montante com que se pode contar, para depois ver o que é que fica. Terminando, Sr. Presidente, que implicações desse plano estratégico para as ligações terrestres e para sabermos se há ou não coisas fundamentais que passam ao lado desta definição de prioridades. E última pergunta para já, Sr. Presidente, sobre uma estratégia de desenvolvimento e definição de prioridades que ignora completamente setores fundamentais como é a pesca. Não incorpora uma palavra sobre as necessidades de desenvolvimento das infraestruturas de apoio à pesca e a relação que o setor marítimo-portuário tem com isso. Eu sei que o senhor não é o Ministro das Pescas, mas é o Ministro dos Portos. E é impossível pensar os portos ignorando a pesca. É impossível. Não, quer dizer, possível é, mas não é aceitável. E, portanto, sem se considerar aquilo que eram as necessidades do país sobre esse setor fundamental, setor produtivo, crítico para o nosso país, e, além do mais, sem saber sequer as implicações que alguns destes projetos têm, que já descobrimos que têm, para o próprio setor da pesca e algumas infraestruturas atuais que existem. E, portanto, quando nem uma palavra é dita sobre essa matéria, como é que o Governo aponta e integra essa metodologia de trabalho e de reflexão para uma definição estratégica que levanta estes problemas na própria concepção e na própria base? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro já deve ter percebido, com certeza, que nós não estamos aqui para negociar projetos.
investimentos e muito menos rankings. Portanto, aquela lógica de digam lá então, temos aqui 30 projetos para a troca, o que é que vocês querem pôr aqui, o que é que querem tirar, isto não faz sentido nenhum. E de certeza que já percebeu isso, não só agora, como na própria reunião que teve connosco, em que nós colocámos, da parte do PCP, as divergências políticas de fundo, não é só em relação às questões da estratégia de maximização de lucro privado e prejuízo público, ou de liberalização e privatização de setores fundamentais e estratégicos para o Estado. De certeza que percebeu que a nossa ótica coloca em cima da mesa o problema de uma estratégia integrada de desenvolvimento, não apenas do plano do território, na coesão territorial e social, não apenas na defesa e na promoção do aparelho produtivo, da criação de emprego com direitos, na criação de riqueza e a justa distribuição dessa riqueza, mas na criação de infraestruturas que tenham a ver com investimento público ao serviço do povo e do país e não de uma forma completamente desgarrada, como aparece neste relatório. E eu respeito inteiramente a resposta que o Sr. Ministro nos dá à pergunta de porquê 30 e porquê estes 30. E o Sr. diz 30, porquê 30, não sei. Podiam ser 25 e o Sr. ia estar em desacordo. Eu respeito que a sua resposta seja não sabe. Não tem nada, não, já respondeu. E eu também fiquei a saber. São 30 e o senhor não sabe porquê. É porque no grupo de trabalho também não disseram porquê. Na terça-feira. E disseram, estão aqui estes, mas podem estar outros. É uma questão de se corrigir, etc. Nós achamos que isto não é forma de se discutir esta questão. E, portanto, como nós achamos que isto não é forma de discutir esta questão, nós consideramos que há uma estratégia nacional de desenvolvimento que tem que estar colocada, em que não vale a pena assumir uma regra geral de privilegiar mercadorias em detrimento de pessoas, perdão, de passageiros, como regra geral, porque isso não diz nada às populações que continuam sem oferta de transportes no interior do país. Isso não diz nada, não resolve o problema. E não vale a pena colocar aqui em cima da mesa uma lógica de digam lá que linhas é que querem colocar aqui, ou que projetos é que querem colocar aqui, ou em contrapartida retirar, porque o problema está na base. O problema está na estratégia de desenvolvimento. E a partir daí não vale a pena dizer que linhas é que põem aqui, que linhas é que tiram. Vamos ver. Há aqui uma questão concreta que nós colocamos. Aliás, várias que não foram respondidas. Daquele montante que os senhores prevêem em termos de fundos comunitários, o que é que possivelmente ou provavelmente será alocado para investimentos aeroportuários que estão completamente fora da discussão? Nós temos a certeza que até 2020 não vai haver €1 de investimentos na rede aeroportuária? É isso que está previsto? Isso é uma novidade. Se vai haver investimento na rede aeroportuária, aquilo que vai haver é sem €1 de fundos comunitários. Isso é outra novidade. Então que haja clareza, Sr. Ministro. Como é que se pode pensar um sistema portuário ou marítimo-portuário ignorando a pesca? Foi uma pergunta que lhe coloquei, não está respondida. Como é que nós podemos discutir os portos como se não houvesse pesca neste país? Quer um contributo do PCP, obviamente não cabe neste relatório, seja reinstituída uma marinha mercante neste país, que há dezenas de anos que faz falta. Como é que se pode pensar portos, como é que se pode pensar exportações, como é que se pode pensar o mar sem pensar numa marinha mercante? Como é que se pode pensar o mar e desenvolver o sistema marítimo-portuário, liberalizando a pilotagem e colocando aqui isto como se fosse uma área de mercado como outra qualquer? Portanto, Sr. Ministro, há aqui erros de base e de ponto de vista técnico, mas isso não é uma discussão para aqui, é uma discussão política que estamos a ter, mas a base técnica carece de alguma fundamentação e de alguma certeza, digamos assim, de alguma segurança, por assim dizer. Porque quando o senhor diz, nós optámos por um projeto de 900 milhões em vez de ter um de 2.100 milhões, eu termino, Sr. Presidente, com esta questão. Nós temos uma referência à prioridade 25, corredor Sines-Caia, estimada em 1.000 milhões de euros. O único documento técnico, o único estudo técnico de apoio à decisão que o Governo, que os senhores nos mandaram, os senhores só mandaram um documento técnico sobre esta linha. E esse documento técnico exclui uma parte fundamental do investimento que está aqui colocado, que é a ligação à Grândola Norte. E dos 737 milhões que este documento aponta, já está feita uma parte substancial e, portanto, aquilo que afinal falta fazer custa 430 milhões. É muito diferente de 1.000 milhões de euros como está no relatório.
E, portanto, como é que nós discutimos politicamente em torno de uma base técnica que tem estas inconsistências? Os senhores dirão, bom, mas esse relatório está enganado, esse documento não é bem assim. Mas os senhores não disseram isso. Olha, mandamos aqui um conjunto de estudos, de não sei quantos quilos de peso, mas há uma parte substancial que não conta para nada porque está enganado, porque já está tudo de outra maneira. Senhor Ministro, tem que haver aqui alguma solidez e alguma sustentação técnica que não tenha estas inconsistências. Eu digo, está ultrapassado, mas os senhores não disseram. E, portanto, essas são questões importantes que nós aqui colocamos. E termino, Sr. Presidente, a forma como nós falamos de investimentos fundamentais para a própria definição do desenvolvimento territorial do país, e falamos, por exemplo, do novo aeroporto, que tem que ser pensado, tem que ser planeado, a sua construção faseada, o impacto que isso tem na localização, uma travessia do Tejo, sim ou não, em função dessas situações que o futuro nos possa reservar. O IP8, eu pergunto-lhe se há bocado disse IP8, eu não sei se ouvi bem, falou em IP8 quando falava de Last Mile e Missing Links. Eu queria perceber em que contexto é que o Governo está a considerar o IP8, porque o IP8, com ou sem relatório, é uma questão fundamental para aquela região, tal como o IP2, o estado escandaloso em que está naquela região a infraestrutura rodoviária, até para a própria segurança. Este tipo de situações, quando nós falamos de projetos em concreto, caso da linha da Beira Baixa na ligação Guarda-Covilhã, hoje não há comboios, devia haver uma aposta. As ligações rodoviárias como o IC6, o IC7, etc. Este tipo de situações, que são a resposta às necessidades das populações locais e regionais, não são a nossa resposta para metam lá isto no relatório que está aí a faltar. Não é essa a lógica. É o exemplificar de aspectos, termino, Sr. Presidente, é o exemplificar de aspectos que são o resultado de um processo e de uma reflexão que na base, na concepção, na gênese do processo de decisão técnico e político, levanta depois este tipo de problemas. E é por isso que nós dizemos que esta discussão não tem muita razão de ser a partir do momento em que nos pedem contributos, digam lá o que é que punham aqui que esteja a faltar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Ministro diz que há uma contradição entre a necessidade identificada pelo PCP há muitos anos e sublinhada e alertada pelo PCP há muitos anos de fazer uma aposta no investimento público e na criação de infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento do país e a defesa que fazemos de uma gestão pública e de financiamento público desse tipo de infraestruturas. Eu queria fazer notar que os maiores investimentos deste relatório são de financiamento público. E, portanto, quando o senhor diz que o Estado não tem dinheiro, eu digo, tem, aliás, os senhores até dizem que tem o dobro do dinheiro que a refere, diz que faz falta para a ligação de Sines a Caia. Os senhores só têm dinheiro, os senhores só dizem que o Estado tem dinheiro para aquilo que dá prejuízo. E aí é que está o problema. É que em relação ao investimento privado que os senhores querem mobilizar, aquilo que na verdade estão a fazer é oferecer o negócio daquilo que é lucrativo e que o privado tem interesse. Obrigadinho! Isso, assim também eu. Só que não é isso que serve o interesse nacional, Sr. Ministro. Porque uma coisa é nós encontrarmos aspectos, setores, áreas de atividade em que, no cumprimento da Constituição da República, como o PCP sempre afirmou, tem que haver a coexistência entre o setor público, o setor privado, o setor cooperativo. E é muito desonesto intelectualmente a consideração, ou pensar que o PCP defende estatizar a economia toda. Não é isso que a Constituição prevê, nem o PCP defende. Mas há setores estratégicos da economia que devem ter o comando público e o poder público democrático acima do poder económico, que é o que a Constituição prevê. Os senhores apontam no relatório 1.000 milhões de euros para a ligação Sines-Caia, e eu pergunto, isto é investimento privado? Não é. Apontam 900 milhões de euros para o corredor Aveiro-Salamanca, isto é investimento privado? Não é. É a linha de Cascais? É. Pois claro, dá lucro, e não é pouco. Os senhores querem entregar aos grupos económicos e aos interesses privados aquilo que é atrativo e que é rentável. E querem que seja o contribuinte a pagar aquilo que dá prejuízo. E é por isso que dizem que são estas as prioridades e não outras. Aquilo que nós colocamos, Sr. Ministro, é que tem que haver o interesse nacional na ótica daquilo que de facto seja a economia e a própria soberania do país,
a prevalecer numa estratégia integrada e articulada e não aquilo que o Sr. Ministro diz que aponta, que é o investimento privado como aquilo que nos vai salvar. Atenção, Sr. Ministro, isto não passa tudo, quando se diz, mesmo que se repita, não passa tudo e não é assim aceito facilmente, porque já temos outra perspectiva, de facto, da realidade concreta do país. Muito obrigado.